Em junho de 2024, escaneamentos de lidar penetraram a densa selva cambojana sob Angkor Wat e revelaram algo que não deveria existir. Uma cidade. Não pequenos assentamentos. Não vilarejos esquecidos. Uma metrópole completa. Enterrada. Perfeitamente preservada sob camadas de terra e vegetação. Com mais de 1.000 km² de extensão, maior que qualquer cidade medieval europeia. Mais organizada que Roma antiga. Mais avançada, em muitos aspectos, que qualquer civilização conhecida de sua época. Mas aqui está o que transformou esta descoberta de surpreendente para aterrorizante: a cidade é mais antiga que Angkor Wat. Muito mais antiga. Datação por carbono, análise geológica e estudos de sedimentação colocam sua construção em aproximadamente 4.500 a.C., 6.500 anos atrás. 1.000 anos antes das pirâmides egípcias. 2.000 anos antes da escrita suméria. Construída quando, segundo todos os livros de história, a humanidade ainda vivia em tribos nômades primitivas, mal começando a experimentar com a agricultura. E havia algo mais. Algo que arqueólogos descobriram quando finalmente escavaram as primeiras estruturas. Sinais de tecnologia. Sistemas hidráulicos de uma complexidade que só foi replicada no século XIX. Metalurgia avançada usando técnicas que redescobríamos recentemente. Inscrições. Não em Khmer. Não em sânscrito. Em um script completamente desconhecido, anterior a todas as línguas escritas conhecidas. Esta é a história de como uma descoberta acidental provou que a cronologia da civilização humana está fundamentalmente errada. Que houve uma era esquecida. Uma era de cidades, conhecimento e tecnologia que desapareceu há milênios. E que Angkor Wat, o maior templo religioso do mundo, não foi construído como um monumento aos deuses. Foi construído como um marcador. Um memorial. Sobre as ruínas de algo muito maior. Algo que foi deliberadamente enterrado e esquecido. Por que Angkor Wat? Construído no início do século XII pelo rei Khmer Suryavarman II, é o maior monumento religioso do mundo. Um templo-cidade de pedra que se estende por 162 hectares, dedicado originalmente ao deus hindu Vishu, e depois transformado em um complexo budista. Durante séculos, foi o centro do Império Khmer, uma civilização que dominou o Sudeste Asiático entre 802 e 1431 d.C. E então, misteriosamente, foi abandonado. A capital mudou. A selva reclamou as pedras. Por 400 anos, Angkor Wat ficou esquecido pelo mundo ocidental, conhecido apenas por monges locais que mantinham o templo principal. Foi redescoberto pelo explorador francês Henri Monod em 1860, embora nunca estivesse realmente perdido, apenas ignorado. Mas desde essa redescoberta, Angkor Wat sempre foi um enigma envolvido em mistério. Enigma 1. A escala impossível. Como uma civilização sem ferramentas de metal modernas, sem máquinas, sem conhecimento de engenharia além do básico, segundo historiadores, construiu algo tão monumentalmente preciso? Pedras de arenito pesando até 1,5 toneladas, transportadas de pedreiras a 40 quilômetros de distância. Torres perfeitamente simétricas. Relevos intrincados cobrindo mais de 1.800 metros quadrados de paredes. Enigma 2. Os alinhamentos. Angkor Wat está perfeitamente alinhado com eventos astronômicos. O equinócio de primavera. O solstício. Constelações específicas. Não por acaso. Por design. Como se os construtores tivessem conhecimento astronômico profundo. Enigma 3. Os sistemas hidráulicos. Ao redor de Angkor Wat, pesquisadores sempre souberam que havia um complexo sistema de reservatórios, canais e barras, grandes lagos artificiais. Mas a função precisa sempre foi debatida. Eram apenas para irrigação? Ou havia algo mais? Em 2015, pesquisadores usando LIDAR, Light Detection and Ranging, uma tecnologia que usa lasers para mapear topografia através de cobertura vegetal, começaram a revelar que os sistemas hidráulicos eram muito mais extensos que imaginado. Não eram apenas ao redor do templo. Eles se estendiam por quilômetros.
em padrões geométricos perfeitos. E então, em 2023, uma equipe liderada pelo Dr. Damian Evans, arqueólogo australiano do École Français de Extreme Orient, expandiu os escaneamentos LIDAR para áreas nunca antes mapeadas. O que eles descobriram sob a selva densa mudou tudo. LIDAR funciona enviando milhões de pulsos de laser do ar, geralmente de helicópteros ou drones, para o solo. Os lasers penetram através de folhagem e retornam com dados topográficos precisos, revelando que está escondido sob árvores, solo e vegetação. É a tecnologia que revolucionou a arqueologia na última década. Foi assim que cidades maias perdidas foram descobertas na Guatemala. Assim que assentamentos vikings foram mapeados na Islândia. E agora, assim que a verdade sobre Angkor foi finalmente revelada. Em março de 2023, a equipe do Dr. Evans conduziu escaneamentos LIDAR de última geração cobrindo 1.500 km² ao redor de Angkor Wat, uma área maior que qualquer levantamento anterior. E os dados que retornaram não faziam sentido. Eu olhei para as primeiras imagens e pensei que havia erro no processamento, Dr. Evans explicou em uma conferência posterior. Havia estruturas. Milhares delas. Estradas. Canais. Reservatórios. Edifícios. Uma grade urbana completa. Sob a selva. Invisível a olho nu. E não eram apenas extensões de Angkor conhecida. Eram mais antigas. Muito mais antigas. Os dados mostraram uma cidade, não, uma megalópole, enterrada sob camadas de sedimento, vegetação e tempo. E estava organizada de uma maneira que não correspondia a nenhuma cidade Khmer conhecida. A estrutura era muito mais complexa. Muito mais planejada. Geometricamente precisa de formas que cidades medievais nunca eram. A equipe sabia que tinham descoberto algo extraordinário. Mas não sabiam ainda quão extraordinário. Com permissão do governo cambojano e cooperação com comunidades locais, escavações cuidadosas começaram em agosto de 2023 em múltiplos pontos identificados pelos escaneamentos LIDAR. E o que emergiram da terra reescreveu cronologias. Descoberta 1. As estradas. As primeiras escavações revelaram estradas. Não trilhas de terra. Estradas pavimentadas. Construídas com uma técnica de camadas, base de pedra esmagada, camada intermediária de cascalho compactado, superfície de pedras lisas encaixadas. Era pavimentação romana. Mais 2000 anos antes dos romanos. E as estradas eram largas. 15 metros em alguns lugares. Perfeitamente retas. Estendendo-se por quilômetros. Isso sugere planejamento urbano sofisticado, disse doutora Miriam Stark, arqueóloga da Universidade do Havaí. Você não constrói estradas assim sem ter uma razão: transporte pesado, comércio em larga escala, movimento de exércitos ou mercadorias. E isso é civilização avançada. Descoberta 2. Os reservatórios e aquedutos. Escavações dos sistemas hidráulicos revelaram engenharia que deixou engenheiros modernos impressionados. Aquedutos de pedra. Não simples valas. Canais construídos com inclinações precisas para controlar fluxo de água, usando princípios de gravidade e pressão que, segundo livros de história, não foram compreendidos até a era romana ou posterior. E havia mais: válvulas. Com portas de pedra que podiam ser abertas ou fechadas para regular fluxo. Reservatórios com múltiplas câmaras para filtração. Este nível de controle hidráulico não deveria existir há 6.500 anos, Dr. Roland Fletcher, arqueólogo da Universidade de Sydney, admitiu. Estamos falando de compreensão de hidráulica, de matemática, de engenharia que rivaliza com Roma, com aquedutos medievais. Mais milênios antes. Descoberta 3. Os edifícios. Quando a equipe escavou estruturas identificadas como edifícios, encontraram fundações de pedra. Paredes ainda de pé em alguns lugares, enterradas sob 3 a 5 metros de sedimento. E a arquitetura era distinta. Não era Khmer. Não era nenhuma cultura conhecida do Sudeste Asiático. As pedras eram cortadas com precisão milimétrica. Encaixadas sem argamassa, técnica megalítica vista em lugares como Machu Picchu ou Pumapunku, mas não no Camboja.
Não naquela época. Segundo cronologia estabelecida, em 4500 a.C., humanos estavam no Neolítico inicial, começando a agricultura, vivendo em vilarejos pequenos, usando ferramentas de pedra, não construindo cidades com estradas pavimentadas, aquedutos sofisticados e metalurgia avançada. Mas os dados são inegáveis. A cidade existe. E reescreve tudo. Conforme mais dados lidar foram processados e mais escavações realizadas, a verdadeira escala da cidade perdida emergiu. E era assustadora. Tamanho. A cidade cobria aproximadamente 1.200 km². Para contexto. Roma antiga no auge, 400 km². Angkor Wat conhecido, período Khmer 400 km². Esta cidade perdida, 1.200 km². 3 vezes maior que Roma. 3 vezes maior que Angkor Khmer. População estimada. Baseado em densidade de estruturas e comparações com outras cidades antigas, arqueólogos estimam que a população poderia ter sido entre 500 mil e 1 milhão de pessoas. Em 4500 a.C., a população humana total na Terra era estimada em aproximadamente 5-10 milhões. Isso significaria que 10 a 20% de toda a humanidade vivia nesta única cidade. Como isso é possível? Organização. A cidade não era caótica. Era planejada. Grid system, ruas organizadas em padrões geométricos. Distritos separados. Áreas residenciais, comerciais, industriais, religiosas. Planejamento urbano que não deveria existir até cidades greco-romanas. Infraestrutura. Mais de 200 quilômetros de aquedutos mapeados. 50 mais reservatórios grandes. Centenas de edifícios públicos. Um complexo central que parece ser administrativo ou religioso, estrutura piramidal escalonada de 60 metros de altura. E havia algo mais. Algo que ninguém esperava. Evidências de agricultura em escala industrial. Campos irrigados cobrindo centenas de quilômetros quadrados. Sistemas de rotação de culturas. Armazenamento de grãos em silos massivos. Esta não era apenas uma cidade, Dr. Evans disse. Era um estado. Uma civilização. Com governo centralizado, agricultura organizada, comércio, tecnologia. Tudo o que associamos com a civilização, mais 2000 anos antes que pensávamos ser possível. Mas se esta civilização era tão avançada, tão organizada, tão poderosa, o que aconteceu com ela? Por que foi abandonada? Por que foi esquecida? E por que foi literalmente enterrada pela história? As evidências sugerem um colapso catastrófico. Evidência 1. Queima generalizada. Muitas estruturas escavadas mostram sinais de fogo. Não fogo acidental. Fogo em escala massiva. Como se a cidade inteira tivesse sido incendiada. Guerra? Revolução? Ritual? Evidência 2. Abandono súbito. Não há sinais de declínio gradual. A cidade não encolheu lentamente. Foi abandonada de repente. Ferramentas deixadas no local. Cerâmica quebrada onde caiu. Como se os habitantes simplesmente partissem. Evidência 3. Cobertura deliberada. Em alguns locais, há evidências de que estruturas foram deliberadamente enterradas. Terra foi movida para cobrir edifícios. Como se alguém quisesse esconder a cidade. Apagar sua existência. Por quê? Teoria 1. Mudança climática. Entre 4500 e 4000 a.C., houve eventos climáticos significativos. Mudanças em padrões de monção. Secas. Inundações. Talvez a cidade, dependente de agricultura irrigada, colapsou quando o clima mudou. Teoria 2. Guerra e conquista. Talvez outra cultura invadiu. Queimou a cidade. Massacrou ou escravizou os habitantes. E depois enterrou tudo para apagar memória de seus inimigos. Teoria 3. Colapso interno. Talvez a civilização colapsou de dentro. Revolução. Guerra civil.
colapso econômico. E sobreviventes, em vergonha ou medo, enterraram sua própria história. Teoria 4. Catástrofe natural. Terremotos. Erupções vulcânicas. Tsunamis. O Sudeste Asiático é geologicamente ativo. Talvez um evento catastrófico destruiu a cidade em dias. Mas aqui está o que é mais perturbador: não há esqueletos. Quase nenhum resto humano. Como se a população inteira simplesmente desapareceu. Para onde foram? Mas a pergunta mais profunda não é o que aconteceu com esta civilização. É, de onde ela veio? Por que a sofisticação desta cidade em 4500 a.C. sugere que não apareceu do nada? Civilizações levam séculos, milênios, para desenvolver. Conhecimento acumula gradualmente. Então onde estão os precursores? Onde estão os vilarejos primitivos que cresceram em cidades pequenas que cresceram nesta megalópole? Eles não existem. Ou não foram encontrados. É como se esta civilização apareceu completamente formada. E há algo mais perturbador: as similaridades com outras culturas antigas. Similaridade 1. Suméria. A escrita proto-suméria, 3500 a.C., tem símbolos que se assemelham ao script cambojano. Não idênticos, mas relacionados. As cidades-estado sumérias também usavam sistemas hidráulicos avançados e agricultura irrigada. Similaridade 2. Egito. O Egito pré-dinástico, 3500–3000 a.C., também aparece completamente formado, de repente construindo pirâmides com precisão impossível, sem precursores óbvios. E símbolos hieroglíficos iniciais têm semelhanças com o script cambojano. Similaridade 3. Vale do Indo. A civilização do Vale do Indo, 3300–1300 a.C., também tinha planejamento urbano sofisticado, sistemas de drenagem avançados e um script ainda não decifrado. E novamente, símbolos similares. A teoria radical. E se todas essas civilizações, Suméria, Egito, Vale do Indo e esta cidade perdida cambojana, não se desenvolveram independentemente? E se todas elas eram descendentes de uma cultura-mãe ainda mais antiga? Uma civilização global ou semi-global que existiu no fim da última era do gelo, 10.000 a.C., e foi destruída por cataclismos, inundações massivas quando geleiras derreteram. Sobreviventes dessa cultura-mãe se espalharam. E em diferentes regiões, Mesopotâmia, Egito, Índia, Sudeste Asiático, eles plantaram sementes de conhecimento. Construíram civilizações usando fragmentos de tecnologia e sabedoria da cultura perdida. É por isso que essas civilizações parecem aparecer do nada, porque não começaram do zero. Começaram com conhecimento herdado. E a cidade sob Angkor Wat pode ser um dos primeiros e mais preservados remanescentes dessa cultura-mãe. E isso nos traz de volta a Angkor Wat. Por que foi construído exatamente aqui? Exatamente sobre esta cidade perdida? A resposta pode ser mais profunda que pensávamos. Teoria emergente. Angkor Wat não foi construído arbitrariamente. Os construtores Khmers, século XII, sabiam. Eles sabiam que algo estava enterrado aqui. Não os detalhes: a cidade estava sob metros de terra e selva. Mas lendas. Histórias passadas através de gerações. Histórias de reis antigos que construíram cidades de pedra antes dos deuses. Histórias de uma era dourada que foi destruída. E Angkor Wat foi construído como memorial. Como marcador. Para honrar e lembrar essa era perdida. Isso explicaria os alinhamentos astronômicos: eles estavam replicando o conhecimento antigo. Os sistemas hidráulicos complexos: eles estavam tentando imitar os sistemas da cidade enterrada abaixo. Angkor Wat não era apenas um templo. Era uma tentativa de ressuscitar glórias esquecidas. De preservar memória de algo maior que foi perdido. E quando Angkor foi abandonado em 1431, a selva reclamou tudo. E a memória foi enterrada novamente. Até agora. A descoberta da cidade perdida sob Angkor Wat não é apenas uma curiosidade arqueológica. Ela força uma reavaliação fundamental da história humana. Implicação 1. Civilização é mais antiga.
Se cidade, Angkor Wat sempre foi um mistério envolvido em selva e lenda. Mas agora sabemos, ele não foi o começo. Foi o memorial. Construído sobre ruínas de algo muito maior. Muito mais antigo. Muito mais avançado. Uma civilização que deveria ser impossível. Mas existe. Enterrada. Esperando. E cada nova escavação revela mais. Mais tecnologia. Mais conhecimento. Mais evidências de que a história que nos ensinaram está incompleta. Há capítulos faltando. Capítulos inteiros de história humana que foram apagados, por tempo, por catástrofe, ou por design. E esses capítulos estão começando a ser reescritos. A pergunta não é mais: existiram civilizações avançadas antes da história registrada? A pergunta agora é: quantas? E o que aconteceu com elas? Por que se podemos esquecer uma cidade de 1 milhão de pessoas, construída com engenharia que rivaliza com Roma, escrita que precede Sumérios, tecnologia que não entendemos completamente? O que mais esquecemos? E quando a próxima civilização escavar nossas ruínas daqui a 6.000 anos, o que eles vão pensar de nós? A cidade perdida sob Angkor Wat não é apenas história antiga. É um espelho. Um aviso. Uma promessa. A humanidade é mais antiga, mais avançada, e mais frágil do que jamais imaginamos. E a verdade está apenas começando a emergir da Terra. Deixe nos comentários: você acredita que houve civilizações globais avançadas antes da história registrada? O que mais pode estar enterrado esperando descoberta? Se você quer continuar explorando mistérios que reescrevem nossa compreensão de quem somos, inscreva-se no canal. Porque cada nova descoberta muda tudo. E o passado pode ser muito mais profundo do que o futuro que imaginamos.